A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. O poder da sua mente. Chris Oyak Hilome, Nigéria, 2016. Gravação e adaptação Tiago Samico, Soso Produções, 2022. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais que também visa a inclusão e o acesso a este material a pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Introdução. Um instrumento dado por Deus. O maior desejo de Deus é que vivamos vidas vitoriosas e desfrutemos continuamente das bênçãos que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Porém, uma razão pela qual muitos ainda não alcançaram esta vida gloriosa é a sua incapacidade de tomarem posse do que Deus já colocou à sua disposição. Mas Deus, em sua bondade, equipou você com um instrumento especial para ajudá-lo a tomar posse plenamente dessa variedade de bênçãos. Este instrumento é a sua mente. Deus nos deu diversos dons incríveis e todos eles possuem funções específicas. Ele nos deu bocas para mapearmos o curso das nossas vidas, para nos confessarmos e sermos salvos, e também para desfrutarmos os plenos benefícios da salvação. Vê Romanos 10, de 9 a 10. Em Romanos 12:2, Paulo nos fala sobre um dos dons maravilhosos que Deus nos deu e sobre a sua função. Ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa é uma revelação importante. Paulo, pelo Espírito, nos fez saber que Deus nos deu a nossa mente para nos transformarmos. A palavra transformar vem da palavra grega metamorfo, que significa ser transfigurado ou transformado de uma forma, estado ou nível para outro. Imagine se esse versículo terminasse em transformai-vos. Ficaríamos confusos quanto a como ser transformados. Graças a Deus, porque Ele nos disse como fazer isto. Ele disse que seremos transformados pela renovação da nossa mente, não pela renovação dos nossos telefones, dos nossos carros, do nosso guarda-roupa, das nossas casas ou das nossas contas bancárias. Você pode renovar estas coisas o quanto quiser e ainda assim não será transformado até que a sua mente seja renovada. Isto acontece porque Deus criou a sua mente como um instrumento para a sua transformação. E a transformação de que estamos falando é de um nível de glória para outro, de certo padrão de vida para outro mais elevado e melhor. Glórias a Deus! Sua mente tem um potencial ilimitado para criar o que você desejar. Quando você coloca o poder da sua mente para funcionar, as possibilidades são infinitas. Não há limites para o que se pode realizar e absolutamente não existem restrições no que diz respeito ao quão longe você pode chegar na vida. A sua prosperidade não é determinada essencialmente por sua localização geográfica ou pela economia da nação na qual você vive. O que você se torna na vida tem como fator determinante o conteúdo e a qualidade da sua mente, porque com ela você pode transformar qualquer coisa a seu respeito. Com sua mente, você pode criar uma estrutura perfeita para a sua vida, uma forma perfeita de administrá-la e desfrutar ao máximo a vida especial que Deus lhe deu. Entretanto, para que todas estas coisas aconteçam, você precisa saber como usar a sua mente. Em outras palavras, o conteúdo e o caráter da sua mente precisam ser ricos e positivos o bastante para atrair o que você deseja. Se você não for capaz de usar sua mente corretamente, não alcançará nenhum resultado além de estagnação e retrocesso. Mas, se quiser viver uma transfiguração,
e alcançar outro nível de glória, bem como uma qualidade de vida superior e melhor, então você precisa aprender a usar a sua mente corretamente. Foi isso que o Espírito de Deus me guiou a ajudá-lo a descobrir e a entender através deste livro, para que você possa utilizar com eficácia o poder da sua mente e canalizar o conteúdo desta obra de uma maneira que lhe ajude a criar uma vida de vitória bem-sucedida e vibrante. Fim da introdução. Capítulo 1. Renove a sua mente. O conceito de administração da mente. Depois que você vem a Cristo, Deus lhe ensina novas formas de pensar sobre Ele, sobre o céu, sobre si mesmo, sobre as circunstâncias e o mundo que lhe cerca e sobre a vida em geral. Ele lhe dá novas informações e lhe mostra como se relacionar com as outras pessoas. É por isso que a Bíblia nos diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, não hajam como o restante do mundo, mas sejam transformados, transfigurados, metamorfoseados pela renovação da sua mente, mudando seu modo de pensar, aceitando as ideias e opiniões de Deus, adotando as ideias dele em vez das suas, e aprendendo a pensar e a falar como ele. Se a sua mente estiver cheia do conteúdo correto, que é a sua palavra. As palavras de Deus são os pensamentos dele, revestidos de vocabulário. Deus nos mostrou que podemos exercer influência sobre nossos pensamentos para nos tornarmos mais produtivos, mais bem-sucedidos e mais prósperos. Você pode administrar a sua mente e gerar excelência, grandeza, sucesso e prosperidade. Esta é a sua responsabilidade e Deus espera que você a cumpra. A Bíblia nos ensina o quanto é importante administrarmos nossa mente. Isso não apenas determina o caráter da sua personalidade, como também os resultados que você alcançará e sua qualidade de vida. O caminho para transformar, aperfeiçoar e aprimorar a sua vida é a renovação da sua mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, eu lhe pergunto, você quer transformar a sua vida? Quer ter uma qualidade de vida melhor? Bem, nesse versículo Paulo diz pelo Espírito que a maneira de transformar, aperfeiçoar e aprimorar a sua vida é renovando sua mente. Eu intitulei este princípio espiritual de administração da mente. Ele se refere ao conceito de reorganizar ou reprogramar a sua mente, o seu conteúdo e seus processos, com a palavra de Deus e alinhar o seu pensamento, as suas percepções e as suas ideias acerca de Deus, das outras pessoas, do mundo e de si mesmo com a palavra dele. Se Deus lhe diz para ser transformado pela renovação da sua mente, isto significa que ele está lhe dizendo que você é o responsável por fazer isso acontecer. Ele está lhe instruindo a fazer isso porque colocou a capacidade para tal dentro de você. Você é a expressão da sua mente. A pessoa que você é hoje é uma expressão da sua mente. Sua personalidade é a expressão do conteúdo da sua mente e da maneira como ela funciona. A Bíblia diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. A sua vida e a totalidade da sua personalidade, a maneira como você vive, o que você faz, o caráter das suas palavras, etc., são a expressão da sua mente. Mas Deus lhe mostrou que você pode administrar a sua mente? Isto significa que você pode trabalhá-la e mudar o que há nela, e que essa mudança aparecerá em seu caráter e nos acontecimentos vividos por você. Aumente o seu valor. Administrar a sua mente é o princípio primordial para aumentar o seu valor, multiplicando o seu sucesso, aprimorando o nível da sua situação e, assim, ampliando seus bens. Talvez você tenha se esforçado muito e feito tudo o que pensava ser possível acerca de algo, sem ter muito sucesso. O que mais você precisa fazer? Bem, por que você não começa pelo gerenciamento da sua mente?
Você pode gerir a sua mente de outro modo em relação a este assunto? Pode avaliar o disco rígido da sua mente e ver que arquivos precisa deletar e que novos arquivos precisa baixar e instalar? Sim, você pode e deve fazer isso. Pode tornar sua vida mais feliz e muito mais realizada, fazendo as mudanças certas na maneira como pensa. Estabelecemos um ponto importante aqui. É possível transformar a sua vida transformando o seu modo de pensar, isto é, renovando ou administrando a sua mente. Mas antes de mergulharmos mais fundo no conteúdo da mente e em como renová-la, vamos tentar compreender melhor a mente em si. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Entendendo a mente. Por mais que a mente humana tenha sido explorada e discutida, ela ainda não foi completamente compreendida. Na verdade, entender a mente é algo que nem mesmo os melhores cientistas, médicos, historiadores ou filósofos do mundo são capazes de fazer, pois as melhores explicações destes homens acerca da mente são, na melhor das hipóteses, especulativas. Isto acontece porque a mente é uma entidade espiritual intangível e somente a palavra de Deus pode trazer verdadeiramente luz sobre ela. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lançar luz sobre a mente é algo que a mente comum não pode fazer. É preciso a revelação da palavra de Deus por intermédio do poder do Espírito Santo para fazer conhecidas estas distinções entre a alma e o espírito. Então, começaremos com uma definição simples da mente. A mente é a faculdade de raciocínio e de pensamento do homem. Ela detém o poder da imaginação, do reconhecimento e da apreciação, e é responsável por processar sentimentos e emoções, gerando como resultado atitudes e ações. Existem algumas palavras-chave nessa definição. A primeira delas é pensamentos. Pensamento é a criação, recordação, revisão e processamento de imagens, conferindo-lhes significado, razão, linguagem e expressão. Isto significa que você pode criar, lembrar, rever e processar imagens, a fim de lhes conferir um significado. Em outras palavras, você pode atribuir significado às imagens que recebe. Você também pode processá-las e obter como resultado razão, linguagem e expressão. Todas essas coisas acontecem na mente. Quando seus olhos focam uma imagem, é a sua mente que interpreta esta imagem, e é então que você a vê de fato. Se a sua mente não puder interpretá-la, não importa qual seja a imagem, ela não fará sentido para você. Por exemplo, se lhe derem um livro em árabe para ler, e a sua mente não tiver sido treinada para entender as letras árabes, elas serão irreconhecíveis para você. Sua primeira surpresa será o fato de que as palavras são escritas da direita para a esquerda. Ao estudar esse assunto, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você descobrirá que diversas palavras são usadas de forma intercambiável, ou seja, podem ser trocadas umas pelas outras, para se referir à mente ou às suas atividades. Alguns exemplos são pensamentos, razão, imaginação, entendimento e inclinação. Algumas vezes você lerá um versículo em uma versão bíblica, na qual a palavra pensamento é usada, mas outra versão expressa a mesma palavra como entendimento. Você também encontrará as palavras mente, alma e coração sendo substituídas umas pelas outras. Mas a mente não é o coração, e o coração não é a alma. Algumas vezes alma, coração, o homem interior do coração e espírito são expressões usadas para descrever o homem interior, que compreende o espírito humano e a sua alma. A mente é uma entidade espiritual intangível, e somente a palavra de Deus pode verdadeiramente trazer luz sobre ela. Mas essas são apenas expressões genéricas do homem interior utilizada como sinônimos ao longo da Bíblia.
Além disso, elas são apenas uma fração do vasto número de palavras que são usadas para expressar o fenômeno da mente e suas atividades. Portanto, para melhor entender a mente, é preciso ter um entendimento claro da definição e descrição bíblica da pessoa humana. O homem exterior e o homem interior. O homem, a princípio, possui uma dupla natureza, o homem exterior e o homem interior. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo faz uma clara distinção entre os dois quando diz: "Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia." Ele nos diz que existe um homem exterior e um homem interior. O homem exterior é o corpo físico e seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Estes sentidos são o instrumento através do qual ele se relaciona com o ambiente que o cerca. É por isso que o corpo humano só pode receber informações deste mundo através dos seus 5 sentidos. O homem interior, entretanto, é o espírito humano e sua alma, a sede da sua mente, vontade, emoções, raciocínio e intelecto. É a ele que a Bíblia chama de o homem interior do coração. Ele não é visto com os olhos naturais, porque é o homem dentro do homem. Cada um de nós é um ser espiritual e o nosso homem interior é a pessoa real que vive dentro do nosso corpo físico. É ele quem recebe a salvação de Cristo. Quando você creu e confessou o senhorio de Jesus, não foi o seu corpo, o seu homem exterior que renasceu, mas sim o seu homem interior, o seu espírito humano. O seu espírito humano possui sentidos espirituais, e eles funcionam por meio da sua alma e da sua mente. Isto mostra por que a mente é tão poderosa e importante. Ela é o ponto de conexão entre o seu espírito e o seu corpo. Uma imagem mais clara da mente e da alma. Às vezes, as questões espirituais podem ser difíceis de serem traduzidas em palavras, mas a Bíblia mostra que podemos entendê-las olhando para o contexto físico. Afinal, foi a partir do ambiente espiritual que o ambiente físico foi gerado. Hebreus 11:3 nos diz: "Foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem." Para explicar melhor o que eu disse sobre o homem interior ser o espírito humano e sua alma, e o homem exterior ser o corpo humano e os seus sentidos, compararei o sistema nervoso e a alma. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito. Assim como o sistema nervoso é uma parte integral do corpo humano, a alma é inseparável do espírito humano. Ela pertence a ele e funciona juntamente com o espírito humano. É possível compreender melhor a alma com esta comparação entre ela e a sua contraparte física. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito. E o que o cérebro é para o sistema nervoso, a mente é para a alma. Isto significa, portanto, que a mente está na alma, assim como o cérebro faz parte do sistema nervoso central. Por isso, é possível ver, imaginar, ouvir ou sentir com a sua mente. Todas as coisas que o sistema nervoso central e os sentidos físicos do corpo podem fazer são, na verdade, um reflexo dos atributos do homem interior. Assim, sua mente tem a capacidade de ver, ouvir, perceber e interpretar, embora você não possa localizá-la fisicamente em seu corpo. Ela reside na sua alma e é uma entidade espiritual que somente Deus pode ver. O cérebro humano. O dicionário médico American Heritage Stedman dá a definição de cérebro como sendo o centro primordial para regulamento e controle das atividades corporais, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e aos órgãos do corpo. Ele é também a sede da consciência, do pensamento, das memórias e das emoções. Esta é uma ótima definição do cérebro, mas há uma parte dela que não está completamente correta. A sede da consciência, do pensamento e das emoções não reside no cérebro. Na ciência médica e em outros campos, sabe-se que o cérebro pode ser plenamente funcional, mesmo quando uma pessoa não está consciente. A consciência, portanto, não reside no cérebro.
Não se pode afirmar nem mesmo que a memória reside no cérebro, porque a verdadeira memória vai além de gravar informações para processá-las. E esse processamento de informação, geralmente para interpretação, significado, linguagem e expressão, não está em poder do cérebro, mas da mente. O cérebro não é a mente nem a alma. Ele é um órgão físico do corpo, ao passo que a alma e a mente são intangíveis. Assim, a definição adequada do cérebro seria a de que ele é o centro de regulamento e controle das atividades do corpo, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e órgãos. Embora o dicionário médico American Heritage Stedman vá além da área de alcance do cérebro em sua definição, há alguma verdade nele. Ele nos mostra que há uma sede da consciência, do pensamento, da memória e das emoções. Isto porque a ciência reconhece que existe uma conexão entre a mente e o cérebro. Isto é, entre o homem interior e o homem exterior, mas não sabe como fazer esta conexão. O cérebro não é a mente nem a alma. Ele é um órgão físico do corpo, ao passo que a alma e a mente são intangíveis. Entretanto, o sistema nervoso central do corpo, o cérebro e a coluna vertebral trabalham em conjunto com a mente para o melhor desempenho da consciência, da cognição e da expressão. Estes dois, o sistema nervoso central e a mente, são basicamente responsáveis pelo caráter do homem. Esta é a conexão entre a mente e o cérebro e como eles funcionam em conjunto. Educando o homem interior. A mente é capaz de receber e processar informações do homem exterior e dos seus sentidos, assim como do homem interior e dos seus sentidos espirituais. Ela é o conector entre o homem exterior e o homem espiritual ou interior, dando assim ao homem o seu verdadeiro caráter. A mente é basicamente responsável pela postura adotada pelo homem e por suas ações. A melhor educação que o mundo pode oferecer é apenas uma tentativa de informar, refinar e desenvolver a mente através dos sentidos do homem exterior. A educação da mente através dos sentidos é o mais longe que até mesmo as melhores escolas e universidades podem ir. Porém, o homem tem um potencial muito maior e mais sublime que este. É a educação do homem interior, do espírito humano, que basicamente educa a mente. Só podemos alcançar este potencial recebendo e meditando na Palavra de Deus. Somente através da Palavra de Deus o homem interior pode ser descoberto e educado. Você vê isso em Hebreus 4:12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Observe que o versículo diz que a palavra penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Significa que ela vai até o centro da nossa natureza para distinguir e separar a alma e o espírito. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Ela nos ajuda a descobrir o nosso homem interior. Nenhuma escola do mundo que eduque a mente através dos sentidos pode fazer isso. O máximo que ela consegue é treinar a mente, tornando-a instruída na dimensão dos sentidos. Mas o verdadeiro homem, o homem espiritual, requer um tipo diferente de educação. Eu não estou de modo algum diminuindo a educação formal, porque quanto melhor a pessoa for educada, mais vantagens ela pode ter neste mundo. Quando você sabe mais sobre o seu ambiente, o mundo em que vive e as pessoas que nele habitam, tem vantagem sobre aquele que não sabe. Agora pense nas vantagens ainda melhores que você terá com a educação do seu espírito e dos seus sentidos espirituais. Você passa a ter esta vantagem ouvindo materiais espirituais como este, que podem ajudá-lo a descobrir seu verdadeiro eu e melhorar a sua qualidade de vida de dentro para fora. Esta educação essencial do homem interior é obtida através do que chamei de administrar a mente, e é a isso que Paulo se refere em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que ele diz no primeiro versículo: apresenteis o vosso corpo. Isto significa que você, o homem interior, possui o seu corpo. Ele nos mostra que o espírito humano tem poder sobre o homem exterior. Portanto, não permita que o seu corpo o controle. Em vez disso, assuma o controle dele e apresente-o a Deus como um sacrifício vivo. Então, o apóstolo continua no segundo versículo falando sobre a sua educação espiritual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim como o homem é transformado através da educação dos seus sentidos naturais, o homem interior também pode ser transformado através da educação dos sentidos espirituais. Portanto, não se conforme com este mundo. Não viva como eles, nem pense como eles, nem veja a partir do ponto de vista deles. Em vez disso, seja transformado, transfigurado e trasladado pela renovação da sua mente. Não diga: ó Deus, faça com que eu alcance um patamar mais elevado. É sua responsabilidade passar de um nível de glória a outro em sua vida. Você pode viver uma vida melhor e mais gloriosa por escolha própria, e ele lhe mostrou exatamente como fazer isso, renovando, administrando efetivamente a sua mente. Um melhor entendimento do funcionamento do coração, da alma, da mente e dos pensamentos. Eu vou indicar alguns trechos da Bíblia úteis para a compreensão do que afirmamos até agora sobre o coração, a alma, a mente e os pensamentos. Mateus 15, de 1 a 11. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Os escribas e fariseus haviam acusado os discípulos de Jesus da ofensa de comer sem lavar as mãos. Entenda que eles não estavam tão preocupados assim com a higiene, mas com a purificação cerimonial. Então Jesus lhes respondeu: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca. Seus discípulos foram até ele mais tarde pedindo maiores explicações acerca desta parábola, porque não a compreendiam. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mateus 15, de 16 a 20. Observe as palavras de Jesus aqui. O coração de que ele está falando não é o órgão físico que bate no seu peito e bombeia sangue pelo seu corpo. É o espírito humano e a sua alma, ou, mais especificamente, a sua mente, de onde ele diz: procedem os pensamentos malignos. Você é um reflexo dos seus pensamentos. A sua vida é a manifestação externa do que a sua mente opera no interior. Ele está nos dizendo que os pensamentos malignos não vêm do corpo físico, do cérebro, mas da mente. Isto é notável. O Senhor nos ajuda a ver a diferença entre o espírito humano e o corpo físico, e como um homem é contaminado, corrompido, tornado impuro pelos pensamentos malignos que vêm não do seu cérebro, mas do seu homem interior, seu coração e mente. Existem diferentes tipos de pensamento, bons e maus, que vêm do coração, e Jesus classificou-os como maus porque eles haviam sido processados na mente de maneira negativa. Agora, vamos ler outro trecho da Bíblia em Lucas 24, 36 e 37. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Isso ocorreu depois da crucificação e ressurreição de Jesus.
Os discípulos estavam todos reunidos em uma pequena sala, discutindo os eventos angustiantes dos últimos dias e se perguntando se era realmente verdade que Jesus havia ressuscitado, como alguns haviam relatado. Enquanto eles falavam, Jesus de repente apareceu no meio deles, estando as portas firmemente fechadas. Eles pensaram que haviam visto um fantasma e ficaram aterrorizados. Então Jesus lhes disse: "Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração?" Lucas 24:38. Mais uma vez, eu quero que você observe a palavra coração atentamente. Lembre-se de que eu lhe disse que as palavras coração, alma e mente são usadas de forma equivalente na Bíblia. Vamos ler na versão da linguagem de hoje para ver como este versículo é traduzido. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Lucas 24:38, nova tradução na linguagem de hoje. Desta vez, os tradutores usaram a palavra cabeça para se referir à mente no lugar de coração. Jesus havia dito aos seus discípulos que ressuscitaria dos mortos. Então eles ouviram relatos de testemunhas que o haviam visto vivo após a sua crucificação, mas ainda estavam em dúvida. Então o próprio homem apareceu bem no meio deles, mas eles olharam para ele e ainda duvidaram, pensando: deve ser o fantasma dele. A resposta de Jesus aos discípulos foi muito bonita. Ela nos ajuda a entender algo sobre as dúvidas e a mente. Ele lhes perguntou: por que esses pensamentos, dúvidas, surgem na cabeça de vocês? Isto nos diz que a dúvida é uma espécie de pensamento que se forma na mente. Observe aqui algo sobre como a mente funciona. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, eles pensaram que haviam visto um fantasma e ficaram muito assustados. Aqueles homens, obviamente, haviam ouvido algumas histórias aterrorizantes sobre fantasmas. Eles deviam ter ouvido que os fantasmas eram espíritos dos mortos que não tinham ido para o seu lugar de descanso e estão perambulando pela terra, embora tenham passado para a esfera espiritual. Só porque você nunca viu um fantasma não significa que eles não existem. Eles são reais e às vezes nossos olhos e ouvidos podem ser abertos na dimensão espiritual para vê-los e ouvi-los antes que eles sejam levados embora. Os discípulos já deviam ter ouvido falar sobre fantasmas, mas, como você sabe, as pessoas muitas vezes têm medo do que não entendem ou das coisas que estão além do seu controle. Nesse caso, os discípulos tinham medo de fantasmas, embora nunca tivessem visto um antes. A única coisa que eles sabiam sobre o assunto era o que tinham ouvido dizer. Agora, eles achavam que tinham visto um e quase desmaiaram de medo. Entretanto, não foi um fantasma que eles viram, mas o Senhor Jesus, aquele com quem haviam interagido intimamente nos últimos anos. Mas agora, Jesus estava com dificuldades para convencê-los de que ele não era um fantasma. Ele disse: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Lucas 24:39. E, para provar o seu ponto de vista àqueles que ainda estavam duvidando, Jesus fez o seguinte: e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: "Tendes aqui alguma coisa para que comer?" Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24, de 41 a 43. Quando eles o viram comer normalmente, perceberam que era realmente o Mestre que havia ressuscitado dos mortos. De onde vem o medo? Por que os discípulos de Jesus tiveram tanto medo em primeiro lugar? O medo deles era fruto da informação prévia e de conotação negativa que eles haviam recebido acerca dos fantasmas. O medo já habitava dentro deles e quando Jesus apareceu, os arquivos de medo deles foram abertos e eles o manifestaram. Entenda isto. O que ouvimos, as informações que recebemos, pode produzir fé ou medo em nós. Pode gerar fraqueza ou força. O medo não existe por si só. Ele é resultado de uma informação. No próximo capítulo, iremos nos aprofundar para ver os parâmetros usados para medir o caráter e a qualidade dos pensamentos. Paulo nos deu uma bela lista em Filipenses 4:8, e é nossa responsabilidade estudá-la e moldar o nosso pensamento ao padrão de Deus. Fim do capítulo 2.
Capítulo 3. Nisto pensai. Proteja a sua mente. Ela não é um campo aberto. Há pessoas cujas mentes são como um campo aberto no qual qualquer pessoa ou animal, pode entrar e despejar sementes indesejadas. Quando você deixa sua mente aberta assim, qualquer semente indesejável pode ser lançada e crescer. É ao seu espírito que a Bíblia se refere como um campo e não à sua mente. Como seu espírito só é acessível através da sua mente, que é a porta para ele, nada pode entrar em sua mente sem que você primeiro dê permissão. É por isso que o Senhor nos instrui sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A palavra guardar usada neste versículo é a mesma usada em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ela não sugere colocar ou separar o jardim em um lugar seguro. Na verdade, ela sugere cuidar dele, protegendo-o e garantindo sua segurança contra qualquer agressor externo. A versão Good News Bible diz isso de forma mais clara. Ela diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e mantê-lo a salvo. A palavra guardar tem uma conotação militar que sugere proteger do ataque ou manter em segurança, protegido do perigo. Certamente você concorda que se não existe inimigo ou adversário, não há qualquer necessidade de guardar alguma coisa que lhe pertence contra um invasor. Mas a verdade é que existe um adversário, e é por isso que o Senhor instrui você a guardar ou proteger o seu coração com toda a diligência. Eu amo a versão de James Moffat de Provérbios 4:23 e 24. Ele diz em sua tradução: acima de todas as coisas, proteja o seu homem interior, para que você possa viver e prosperar. Impeça a entrada de todos os pensamentos maus e expulse as palavras perversas. Você já ouviu alguém dizer, fui impedido de entrar para o time? Isto significa que ele foi mantido de fora, foi bloqueado ou não teve permissão de entrar para o time. É assim que a Bíblia diz que você deve proteger o seu coração, impedindo a entrada, desalojando, mantendo de fora todos os pensamentos que não são compatíveis com a palavra de Deus. Agora, colocando nesses termos, não parece que os pensamentos malignos se originam de você, não é mesmo? Isto simplesmente mostra que existe um diabo lá fora, tentando achar espaço no seu coração, através da sua mente, para inserir nele pensamentos equivocados. Então, você é advertido a impedir a entrada desses pensamentos malignos e a banir as palavras perversas. Se alguém lhe disser algo que desafie a palavra de Deus, impeça que isso entre em sua mente. Não tente acomodar a ideia ou chegar a uma conclusão racional para impedir que algo maligno encontre espaço na sua mente. A Bíblia diz para proteger o seu coração com toda a diligência. Portanto, você precisa reconhecer que Deus não vai guardar o seu coração por você. A responsabilidade é sua. Mas a boa notícia é que você não está impotente contra isto. Você foi equipado com toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. O que precisa fazer é revestir-se dela e nunca retirá-la. Com a sua armadura colocada, você poderá impedir a entrada de todos os pensamentos malignos ou ideias contrárias à palavra de Deus que tentem atacar a sua mente. Nos próximos capítulos veremos isso em maiores detalhes. O parâmetro de Deus para medir os bons pensamentos. Deus não apenas nos instrui a montar guarda na porta do nosso coração e a rejeitar a entrada de qualquer coisa que não deva entrar. Ele também nos mostra exatamente como guardar nossas mentes, escolhendo a quais pensamentos damos passagem. Em outras palavras, Deus não nos disse apenas para renovarmos as nossas mentes sem nos mostrar como. Ele nos disse quais arquivos devem ser apagados da nossa mente e quais devemos usar para substituí-los. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Se alguém lhe disser alguma coisa que desafie a palavra de Deus, impeça que isso entre em sua mente.
Não tente acomodar a ideia ou chegar a uma conclusão racional para impedir que algo maligno encontre espaço em sua mente. Isto é algo notável e nos mostra imediatamente o parâmetro de Deus para medir os bons pensamentos. Devemos focar nossa mente em tudo que é compatível com a verdade, a palavra de Deus, que é excelente, amável ou de boa fama e digno de louvor. Em outras palavras, deixe que estas coisas ocupem a sua mente e controlem a forma como ela funciona. Em que você está pensando? Imagine o tipo de vida que você viveria se esse versículo controlasse a sua mente. Quantas vezes você ouviu alguma coisa que não era verdadeira ou honesta, pura ou de boa fama, mas ainda assim a manteve em sua mente e pensou acerca dela? Talvez você tenha ouvido, visto ou experimentado alguma coisa que lhe deixou infeliz, e isto lhe manteve acordado a noite inteira, revirando de um lado para o outro na cama. Todas as vezes que você fechava os olhos, você via aquelas imagens negativas e revivia aquela experiência ruim outra vez, o que só servia para angustiá-lo ainda mais. Por que você se permite preocupar-se tanto? Liberte a sua mente desses conflitos internos impostos por você mesmo. Por que você está pensando em alguma coisa que não é verdadeira, honesta, pura ou justa? Por que ficar pensando nisso se não é amável, virtuoso ou digno de louvor? Por que se prender a alguma coisa que vai lhe levar à infelicidade? Você sabia que os pensamentos negativos podem mudar sua expressão facial e fazer você parecer mais velho do que realmente é? Esta é a razão pela qual algumas pessoas parecem 10 anos mais velhas do que realmente são. Você entra no escritório, vê alguns colegas reunidos falando de outro colega, então puxa uma cadeira e se junta à conversa. Depois, você se pergunta por que está infeliz, andando em círculos, ou dando um passo para frente e 2 para trás. Bem, é porque você tem mantido a mente ocupada com coisas que não são de boa fama. A palavra lhe mostra onde você, como filho de Deus, deve firmar a sua mente. Segundo ela, você deve se firmar nas coisas que são honestas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e dignas de louvor. Agora, é possível que você ouça algo que pareça sincero ou verdadeiro, mas que não seja amável ou de boa fama? Não mantenha sua mente nisso. Estas são ideias que estão fora do parâmetro estabelecido por Deus para os pensamentos que podem entrar em sua mente. Fato e verdade são duas coisas diferentes. Uma coisa pode ser um fato, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é a verdade. Algumas pessoas gostam de manter sua mente ocupada com notícias ou informações que não são dignas de louvor. E o que é pior, elas fazem com que outros se juntem a elas, formando assim o grupo dos mal-humorados. Recuse-se a ser o depósito de lixo dessas pessoas. Eu creio que você quer ter uma vida bem-sucedida e brilhante, cheia de acontecimentos fantásticos e realizações notáveis. Para que isso aconteça, porém, você não pode se dar ao luxo de ter uma mente pequena. Quando se tem coisas grandes a fazer e um mundo a ser conquistado, você não pode se dar ao luxo de focar em frivolidades e mundanismos. O que Deus espera que você pense sobre si mesmo. Talvez você esteja passando por alguns desafios na área da saúde, ou o médico tenha diagnosticado uma doença ou enfermidade fatal em seu organismo. Neste momento, você está perturbado e se perguntando o que fazer acerca do seu estado. Eu quero que você entenda que, aos olhos de Deus, este relatório não é verdadeiro, porque ele não está alinhado com as provisões divinas reveladas na palavra para você. Este estado não se alinha com a definição de Deus da verdade, portanto, recuse-se a manter sua mente nisso. Rejeite isso em nome de Jesus. Não fique meditando sobre o assunto e não fale sobre ele. O médico, em virtude do seu treinamento, pode lhe dizer os fatos, mas a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Fato e verdade são duas coisas diferentes. Uma coisa pode ter sido provada ou verificada como fato, mas se ela não está de acordo com a palavra de Deus, não é verdadeira. A Bíblia já diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Isto significa que ainda que você tenha nascido com uma enfermidade, agora que está em Cristo você não a tem mais?
ela já passou. Você agora vive em saúde divina. Então, a doença ou a enfermidade não tem mais lugar em você? Glória a Deus! Esta é a consciência que Deus quer que você tenha. É assim que Ele quer que você pense sobre si mesmo. Você consegue. Ora, talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas isso não é realista? Bem, isso é realista e normal no reino de Deus onde eu vivo? Lembre-se de que a palavra de Deus é a verdade, o que significa realidade. Assim, no nosso reino, essas são as realidades pelas quais vivemos. Não tomamos parte em qualquer espécie de conversa negativa. O Senhor me disse há vários anos: filho, procure o topo da montanha. Ora, então este é o lugar onde eu vivo hoje e, com certeza, este não é um depósito para se jogar lixo em forma de palavras ou pensamentos. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Deus não está nos dizendo para fazermos algo que Ele sabe que não podemos fazer. Somos seus filhos e esta é a vida que Ele nos chamou para viver. Se Ele disse que essas são as coisas nas quais devemos pensar, significa que podemos e devemos fazê-lo se quisermos desfrutar todos os benefícios da vida que Ele nos deu. O que você faz com a sua mente é muito importante. Lembre-se, você é a expressão da sua mente, portanto, a qualidade da vida que você viverá aqui na Terra não depende da qualidade do seu espírito, mas do caráter da sua mente. Sua mente pode tornar você pobre ou rico. Ela pode colocá-lo no pedestal da glória e da grandeza, ou enterrá-lo na terra do sofrimento e da vergonha. Escolha a glória, escolha a vida, escolha usar a sua mente corretamente. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Use corretamente a sua mente. É crucial que você entenda como usar a sua mente corretamente. Afinal, ela é a entrada para o nível mais elevado que você deseja alcançar. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer com a sua mente é focá-la na coisa certa. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. A versão em hebraico da expressão perfeita paz é Shalom Shalom, que na essência significa a paz da prosperidade. O Senhor mantém na paz da prosperidade aquele cuja mente está focada, fincada, apoiada nele. Não é maravilhoso? A vida de quem se concentra no Senhor não apenas é cheia de paz, como está na paz da prosperidade. Glória a Deus! A expressão "tu conservarás em perfeita paz" significa que quando entra nessa dimensão de paz e prosperidade, você permanece nela e a sua vida é mantida ali porque Deus o mantém nesta condição. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Versão Almeida Corrigida e Fiel. Agora, observe que a Bíblia não diz cujos braços e pernas estão firmados em ti. Isto é muito instrutivo. Ele está nos falando sobre esta ferramenta que chamamos de mente. Se você já se perguntou ou se questionou o que deve fazer para que o poder de Deus opere a seu favor em paz e prosperidade, a resposta está bem aqui. Firme a sua mente no Senhor. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer com a sua mente é focá-la na coisa certa, com toda a sua mente. Você talvez esteja pensando, como posso permanecer com a mente focada no Senhor e na paz da prosperidade? Deuteronômio 6:5 nos diz algo muito instrutivo a este respeito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Moisés entregou este mandamento do Senhor aos filhos de Israel, instruindo-os sobre como amar o Senhor seu Deus. Algumas outras traduções usam a palavra forças em lugar de força. Por exemplo, a NVI diz: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6:5.
Você já refletiu sobre este versículo e se perguntou como alguém poderia amar o Senhor com toda a sua força ou forças, uma vez que o amor, sendo uma emoção, não é necessariamente expresso por meio da energia física? Felizmente, o Senhor Jesus nos dá a resposta. Em um dos seus ensinamentos, ele utiliza o mesmo versículo do Antigo Testamento e o decodifica de maneira muito simples ao responder uma pergunta que lhe foi feita. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, de 35 a 37. Aqui, o Senhor Jesus introduz a palavra entendimento no lugar de força. Isto nos diz que amar ao Senhor com toda a sua força ou forças é o mesmo que amá-lo com todo o seu entendimento. Isto implica focar ou canalizar a sua mente em determinada direção. É para isso que você usa a sua mente. Quando ela está focada, isso lhe ajuda a direcionar e usar suas energias em uma determinada coisa ou atividade específica. Assim, Jesus nos mostra como amar o Senhor com toda a nossa força ou forças, focando a nossa mente nele. Vamos ver algumas outras passagens da Bíblia que ajudam a esclarecer este tema. Quando você foca a sua mente, isso lhe ajuda a direcionar e usar suas energias em uma determinada coisa. 1 Crônicas 22, 19. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Davi, o rei de Israel, havia ficado idoso, e vendo que os seus dias na terra estavam contados, estabeleceu seu filho Salomão como rei. Deu a ele esta importante instrução: Dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscares ao Senhor teu Deus. É assim que você cumpre este mandamento em Deuteronômio 6:5, firmando o seu coração e a sua alma para buscar ao Senhor. Lembre-se, com a sua mente você cria, relembra, revê e processa imagens para fins de significado, raciocínio, linguagem e expressão. Então, Davi estava completamente certo quando disse ao seu filho: Dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscares ao Senhor teu Deus. Veja como ele diz novamente a mesma coisa para Salomão em outro versículo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. 1 Crônicas 28:9. Como se busca o Senhor? Colocando a sua mente nele. Você o busca não porque ele está desaparecido e você está tentando encontrá-lo, mas porque deseja que ele seja o foco do seu coração, da sua mente e das suas afeições. Romanos 8:5 também diz a mesma coisa, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para a carne focam sua mente nas coisas da carne, nas coisas mundanas e carnais, mas se você procede de Deus, focará a sua mente nele e nas coisas de Deus. Você tem controle sobre sua mente. Colocar a sua mente em alguma coisa ou em alguém pressupõe que você tem controle sobre ela. Esta é uma das verdades mais profundas que você ouvirá sobre a sua mente. Sua mente está sob o seu controle e você precisa reconhecer esta verdade, aceitá-la, endossá-la e agir com base nela. Vamos ver Romanos 8, 5 e 6 novamente, desta vez na nova versão King James. Porque aqueles que vivem de acordo com a carne colocam suas mentes nas coisas da carne, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito nas coisas do Espírito. Pois ter uma mente carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz.
Isto significa que colocar a sua mente no que é ordinário e comum na vida, nas coisas carnais e mundanas, gera morte. Mas se é paz que você deseja, então tenha uma mente espiritual. Em outras palavras, quando focar a sua mente nas coisas espirituais, você terá vida e paz. O seu espírito tem a capacidade de controlar a sua mente. Paulo nos leva a entender que podemos controlar a nossa mente a partir do nosso espírito. Você pode decidir que quer colocar a sua mente nas coisas de Deus e controlar os seus sentidos espirituais para se conformarem a esta decisão. Esta decisão é tomada pelo seu espírito através do instrumento dele, que é a alma, a sede da sua mente, vontades e emoções. O espírito decide em que você deseja pensar e direciona sua mente, que começa a pensar no que lhe foi ordenado. Foque sua mente na palavra. Agora você pergunta: como posso fazer com que minha mente fique focada no Senhor e nas coisas espirituais? Você faz isso mantendo-a focada na palavra de Deus. A palavra diz quais são as coisas espirituais e as dá a você. Isto porque a palavra de Deus é luz, como dito em João 1:1 e João 1:5, e a luz define e revela. Leia Efésios 5:13. Se todas as luzes da sala onde você está agora fossem apagadas, você não conseguiria ver nada com seus olhos naturais, porque eles precisam de luz para ver. Seus olhos espirituais também precisam da luz de Deus, a sua palavra, para lhe mostrar quais são as coisas espirituais de Deus. Quando eu falo sobre focar sua mente nas coisas espirituais, eu não estou me referindo a todas as coisas espirituais, porque Satanás e seus demônios são espíritos, e eles também têm as suas coisas espirituais. Existem pessoas cuja mente é voltada para esse aspecto negativo das coisas espirituais, mas não é isso que Deus quer que você faça. O contexto aqui são as coisas espirituais concernentes a Deus. Assim, Paulo não está lhe dizendo para ter a mente voltada para as coisas espirituais, mas para ter a mente voltada para as coisas espirituais que dizem respeito a Deus. Fim do capítulo 4. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.